Bom dia, nação santista! Tudo bom? Aqui quem fala é o Henrico Conde e bora para mais um pré-jogo do blog Sou Santista de Bahia e Santos. Hoje trouxe um novo apetrecho assim para melhorar a qualidade do som e sempre buscando o melhor para vocês. Bom, vamos falar da famosa ficha técnica do jogo. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 7 horas de hoje, 31 de maio, e a transmissão será no Premiere e no Sport TV para todo o Brasil. Bom, antes de falar um pouco das equipes, vamos falar um pouco do contexto do jogo. O contexto do jogo é o seguinte: o Bahia vem de uma fase bem parecida com o Santos. Eles estão num jejum de 5 jogos sem vitória, e o técnico já é bem criticado, porque além do jejum de jogos sem vitória e da má fase, o Bahia, para quem não sabe, é um time que recentemente foi comprado pelo Grupo City, que controla o Manchester City, o New York City e o Girona, time da Espanha. Ou seja, foi muito dinheiro investido nesse time essa temporada, muitas contratações, e o desempenho vem sido bem abaixo do esperado. O técnico, inclusive, já foi um desejo de muitos torcedores santistas, o Renato Paiva, que já treinou o Independente Del Valle. Pelo menos o Bahia vem tendo um bom retrospecto como mandante. Eles têm 67% de aproveitamento nesta temporada. O Santos, vocês já sabem, o Santos vem de uma má fase, está a 4 jogos sem vencer e está num ponto crítico da temporada, um ponto decisivo. Nós, santistas, sabemos que estamos numa crise de títulos. E essa temporada, aparentemente, vem caminhando para ser mais uma temporada medíocre na gestão Rueda. Eu falo medíocre porque estamos na berlinda da Copa do Brasil. Claro, não é fácil ganhar um jogo como mandante, como visitante, desculpe. E na Copa Sul-Americana, nossas chances também estão bem críticas. Então, se perdemos aqui, perdemos lá, vamos ficar só com o brasileiro. E como sabemos, no brasileiro a gente não tem grandes chances, grandes expectativas. Além disso, em jogo, temos a premiação de 4,3 milhões de reais caso passarmos de fase. E o Santos é um clube que precisa de dinheiro. Esses 4 milhões vão fazer falta, até porque o Rueda já falou que essa janela vai precisar vender um jogador para poder pagar as contas. E, cara, é aquilo, né? A gente não faz um time bom, não ganha jogos e não passa de fase, fica contando com venda de jogador para poder pagar as contas, ao invés de montar um time decente, com um preço acessível, claro, e ganhar dinheiro através de premiações de campeonato. Bom, também vamos falar um pouco do retrospecto recente. O Bahia tem 13% apenas de aproveitamento nos últimos 5 jogos. É bem baixo. O Santos não vem muito na frente, mas 13% é um número muito ruim. Nos últimos 5 jogos, eles tiveram 2 empates e 3 derrotas, com 3 gols marcados e 9 sofridos. O Santos tem 33% de aproveitamento, com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Santos marcou apenas 2 gols e sofreu 4. Tivemos nesses 5 jogos, é claro, 2 0 a 0, um inclusive contra o Bahia. Agora, temos uma estatística que o torcedor santista provavelmente não vai querer escutar, que é o famoso tabu. A última vez que o Santos venceu o Bahia na Arena Fonte Nova, eu esqueci de colocar aí, mas na Arena Fonte Nova, foi em outubro de 2003 por 7-4 com show de Robinho e Diego, e o técnico era o Emerson Leão na época. Ou seja, fazem 20 anos que o Santos não ganha do Bahia na Arena Fonte Nova. É, as estatísticas não estão contribuindo para a gente, então esperamos que no campo eles resolvam. Bom, vamos falar um pouco da equipe do Bahia. Espera aí que eu vou me mover um pouquinho para cá para a gente poder visualizar melhor. O técnico é o Renato Paiva, como eu havia falado. O Bahia, a previsão para o time do Bahia é este 3-4-2-1, com Marcos Felipe, Canu, David Duarte e Vitor Hugo, Vitor Jacaré, Acevedo, Rezende e Rian.
Há dúvida ainda se vai ser o Rian ou o Chaves, contratação da seleção equatoriana para essa temporada. De meias armadores temos o Cauli e o Biel, e no ataque, Everaldo. Bom, vamos falar um pouquinho das características do time do Bahia, mas antes disso, um pouquinho dos desfalques. Os desfalques temos Vinícius Mingotti, Tassiano, que não foram inscritos, e no DM, Iago, Matheus Bahia, Marcos Vitor e Raul Gustavo. Sim, aquele zagueiro do Corinthians, que já foi do Corinthians. Bom, agora sim vamos falar das características. O Bahia é um time que sai jogando numa saída sustentada com três zagueiros. E ali eu escrevi 3+1 ou 3+2 para vocês entenderem. O time abre em três zagueiros e os volantes, às vezes apenas o Acevedo ou o Acevedo e o Rezende, eles ficam nas costas da primeira linha de marcação do time adversário para receber a bola, mapear o espaço e sair jogando. Além disso, o time joga numa linha de 5 no ataque. Daqui a pouco vou mostrar imagens para vocês entenderem mais ou menos, porque aqui só tem a imagem, claro, da formação inicial. Além disso, além do time jogar com uma linha de 5 no ataque, os alas, Rian e Jacaré, ou Jacaré e Chaves, gostam de atrair o lateral adversário para gerar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Parecido com o que eu falei no pré-jogo de Santos e Bragantino, e que acabou acontecendo. Os laterais, eles fixam os alas do Bahia, do time adversário, fixam o lateral e sobra espaço entre o lateral e o zagueiro. Eles abrem esse espaço. O time do Bahia também é um time que joga buscando sempre a atração e ataque com poucos toques. Ou seja, os zagueiros eles são normalmente bons condutores de bola para atrair o time adversário a gerar espaço nas costas. E quando há o primeiro bote, o time sai em poucos toques e desorganiza as linhas de marcação adversária. Vou falar um pouco também de alguns jogadores chaves para essa formação. Nós temos o Acevedo, que veio do New York City. É um jogador que normalmente é esse um ou faz a linha de dois volantes, que recebe a bola nas costas e é muito bom mapeando o espaço. Ele foi potencializado pelo Renato Paiva a jogar nas costas dessa primeira linha de marcação, mapear o espaço e sair jogando. Além disso, temos o Cauli, que é um jogador que também joga entre linhas, mais adiantado como meia, recebe essa bola e já faz a inversão para um dos alas para fazer o 1 contra o lateral adversário. Bom, vamos falar um pouquinho também da defesa. O time gosta de pressionar alto, é uma tendência do futebol mundial também essa pressão alta, em bloco alto em 5-4-1. Isso é o normal do Bahia. Nós vimos que isso aconteceu, por exemplo, na vitória de 3-0 contra o Santos na Vila. O Bahia adiantou as linhas e deixou espaço nas costas. Porém, eles se adaptam ao adversário. Então, há essa dúvida, porque na Vila, no 0-0, o Bahia compactou as linhas, ficou atrás marcando em bloco médio-baixo e fechou o espaço entre linhas e se defendeu, meio que fez aquela famosa retranca, né? Então, há essa dúvida de como o Bahia vai jogar. Funcionou melhor defendendo em bloco baixo contra o Santos, mas a característica é defender em bloco alto. Vamos falar um pouquinho dos pontos fracos do time. Bom, além das bolas em profundidade nas costas, que o Santos soube explorar muito bem na vitória contra o Bahia, que é o resultado do bloco alto, da defesa em bloco alto, o time também se sente desconfortável nessa saída quando é pressionado, essa saída de bola dos zagueiros. Por quê? É claro, esse estilo de jogo é um estilo que depende muito de adaptação. Então, não é tão fácil esse toque de bola dos zagueiros, que não são normalmente jogadores com muita qualidade técnica, além do mais, a utilização do goleiro para sair jogando. Então, o Bahia já cedeu muitos gols nessa tentativa de sair, de atração, de não saber o tempo. Nessa atração, você precisa saber muito o tempo de dar o passe entre linhas, porque um segundo a mais, um segundo a menos, o time se sente pressionado, perde a bola e não tem ninguém para defender.
Eu vou colocar umas imagens mais ou menos para vocês entenderem o que eu estava falando. No ataque, o time joga com 3 mais 2, ou 3 mais 1 no caso, e faz a linha de 5. O Jacaré e o Rian ou o Chaves, eles se adiantam e o Biel e o Cauli ficam tentando infiltrar nesses espaços entre o zagueiro e o lateral, e o Everaldo ali na frente. Na defesa, o Bahia marca em 5-4-1, ou seja, os laterais recuam, os meias vão para as laterais para marcar e os meias centrais, né, fazem essa linha aí, com o Everaldo marcando os zagueiros. Agora, vamos falar do Peixão. Essa é a escalação prevista para o jogo de hoje, o famoso 4-2-3-1 de Odair Hellmann, com a volta de Steven Mendoza. O Steven Mendoza, que sempre joga na direita quando tem o Soteldo, joga na esquerda quando tem o Ângelo, essa vez ele está entrando na vaga do Ângelo. Bom, esse é o time do Santos que nós conhecemos. Vou falar um pouquinho dos encaixes. Agora, antes dos desfalques, o Lucas Braga ainda não se recuperou da lesão. O Felipe Jonathan, como eu sempre repito nos pré-jogos, não joga mais essa temporada. O Marcos Leonardo está na seleção sub-20. E o Sandri também ainda está lesionado por conta de uma infecção que ele teve que fazer uma cirurgia depois daquela ombrada que ele tomou no olho. Ombrada ou cotovelada, agora me fugiu. Bom, vou falar um pouquinho dos encaixes, dos problemas e soluções contra o Bahia, de forma rapidamente para o vídeo não ficar tão estendido. Algo que devemos perceber no jogo de hoje é o embate entre Soteldo e Vitor Jacaré. Para quem não sabe, o Vitor Jacaré, o ala direita do Bahia, é um jogador muito ofensivo. Chegou até a fazer gols pelo time nessa temporada. E aí que vem o problema e solução, né? É uma faca de dois gumes, como chamam. O Soteldo para marcar o Vitor Jacaré vai ser aquele Deus nos acuda, porque o Soteldo não tem nem físico e não é um bom marcador. Então, nós vamos ter que ter essa dobra de ajuda com o Soteldo, talvez usando o Dodge ou o lateral adiantando para marcar o ala, no caso do Lucas Pires. Agora, também o Vitor Jacaré vai apanhar com o Soteldo. É um lateral bem ofensivo, lateral barra ala bem ofensivo. Então não tem na defesa o seu forte. O Soteldo é um jogador muito bom de 1 contra 1. Provavelmente vai receber nas costas do Vitor Jacaré. E vai ter que encarar no 1 contra 1 o zagueiro pela direita. E a gente sabe que normalmente zagueiros não têm um bom 1 contra 1 aberto assim. Zagueiros que costumam jogar centralizados têm que sair da sua área para poder marcar um ponta aberto. Normalmente eles saem em desvantagem. Então é bom apontar esse embate aí. Também eu gostaria de falar do Lucas Lima. O Lucas Lima que é um jogador que o Santos vem dependendo bastante do Lucas Lima nas suas atuações. Você vê que em jogos que o Santos joga bem, o Lucas Lima voa, joga muito. Em jogos que o Santos joga mal, o Lucas Lima normalmente é um dos piores da partida. E aí nós vemos as duas faces de Lucas Lima, né? O Lucas Lima com as linhas, com o Bahia defendendo em bloco alto, o Lucas Lima teve muito espaço entre linhas para receber essa bola, jogar nos pontas, achar espaço nas costas com o David. Agora, com o bloco baixo, o Lucas Lima ele fica meio preso, né, com as linhas bem compactas. E aí, no último jogo, ele tentou jogar meio que ao lado do David, e o Lucas Lima não é atacante, não tem esse poder de finalização. Então, nesse caso, talvez a melhor solução seja voltar o Lucas Lima atrás para poder fazer essa composição. Agora, o Santos não se dá bem nessa parte de criação contra times que se retrancam, pelo menos esse time desse ano, né? Então, vai variar bastante do que o Bahia vai marcar. E o Lucas Lima pode tanto brilhar nas costas da zaga ou se esconder entre vários jogadores. Também temos que falar dos espaços que os volantes devem corrigir. Isso eu já apontei no jogo contra o Bragantino, que essa atração que os alas do time adversário fazem nos alas do Santos abre espaço entre o zagueiro e o lateral, e aí que o volante tem que preencher esse espaço, né? E no Bragantino não preencheu, o Santos tomou muita bola entre linhas, sofreu muitos ataques, então o Fernandes e o Dodi vão ter que jogar muito mais do que jogaram domingo para poder segurar essa defesa do Santos.
E, bom, eu também gostaria de falar um pouco como eu jogaria. Eu acabei não fazendo nenhum esqueminha tático, mas só para apontar para vocês, vou usar o mouse. Eu jogaria num 4-2-2-2, usando os mesmos jogadores, só que o Mendoza aqui ao lado do David, o Soteldo aqui e o Lucas Lima meio aberto como dois meias pontas. Por que eu faria isso? Bom, eu vou voltar aqui. O time do Bahia. O time do Bahia, vocês podem ver que eles jogam num quadrado assim. Também podemos ver nessa imagem um quadrado. Então, o meio fica bem preenchido. E aí, com o Lucas Lima e o Soteldo meias pontas, eles, na hora de defender, recomporiam para o meio e fariam essa ajuda aos volantes. Também, na hora de atacar na saída de bola lá atrás, poderiam participar dessa criação. E abrindo, teriam um contra os meias centrais, que teriam que se abrir, marcando meio por zona, mas se abrir para marcar eles. E o Mendoza e o David Espetado conseguiram dar conta de três zagueiros. Para não ter que ficar o David sozinho contra três, o Mendonça ajudaria e poderia jogar espetado nas costas dele. É como eu jogaria. E você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa partida, sugestões para a gente melhorar. Deixa o seu like, compartilha para o seu amigo, compartilha para a família. E bom, eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.